Fala galera, Michel na área com vocês aí, iniciando aí mais um podcast, o primeiro do ano, né? E hoje eu quis fazer uma forma muito especial, né? É chão de fábrica, mas uma pessoa que eu trouxe hoje aqui para trocar uma ideia bacana aqui, para falar do Criador, né? De Deus, que é tudo em nossas vidas. Hoje o meu entrevistado é o pastor Rodrigo. Michel, bom dia para você, para toda a sua audiência. Eu estou grato a Deus por esse convite aqui nesse podcast Chão de Fábrica. Que Deus abençoe vocês, todos aqueles que estarão nos acompanhando. Fica aí que tem muitas coisas da parte de Deus para você e para a sua família. Pastor, desde já, muito obrigado, tá? Por essa uma hora do tempo do Senhor, que eu sei que é muito valiosa, né? O Senhor é um homem abençoado. Então, vamos começar. O senhor quer começar como? Eu vou começar orando, pode ser? O senhor Pode sim, pastor. Vamos estar orando para Deus abençoar todos aqueles que fazem parte do canal, o Senhor, a sua família, tá bom? Amém. Senhor Deus, nós nesta manhã te louvamos por estar, meu Deus amado, nesse espaço tão abençoado, pela bênção da vida, pelo tamanho do teu cuidado e do teu amor, pela vida de cada um de nós, aqueles que aqui estão presentes, aqueles que esta oração irá alcançar. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada homem, cada mulher, todos que serão alvo e terá interesse, meu Deus amado, de estar conosco. Abençoa de uma forma exclusiva, no poderoso nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Então vamos lá, né, pastor? Vamos lá. Pastor, como que o senhor, pastor, como que foi o seu chamado? O meu chamado, eu nasci, né, sou da capital e minha família, sempre nós fomos muito simples e humildes, e minha mãe era na época bem católica, meu pai já vinha de berço, mas era afastado do caminho do Senhor. Toda a parte da família do meu pai, eles eram cristãos, já iam à igreja, né? Mas da minha mãe não. E eu lembro que muito pequeno aquilo já me tocava, porque minha mãe, infelizmente, ela era alvo de muita seta espiritual. E eu lembro que os vizinhos que eram crentes tinham que ir lá na casa da minha mãe orar por ela. Eu lembro que eu tinha 4, 5, 6 anos, não tinha mais do que isso. E minha mãe se manifestava mesmo os espíritos, né? E eu não entendia nada daquilo. E aquilo começou a me chamar a atenção do mundo espiritual. Eu falei, meu Deus. E eu lembro que ia outras pessoas e nada resolvia, mas quando ia os vizinhos que era crente e orava no nome de Jesus, minha mãe ficava boa, ficava liberta, ao ponto de 3, 4, 5 pessoas segurar minha mão. Então aquilo ali foi me despertando, né? Então, o que eu quero dizer para a vida de vocês? Logo fui ficando jovem, meu pai bebia muito, afastado, né? Minha mãe começou a seguir o caminho e, sendo liberta, começou a orar por todos os filhos. E eu fui morar na casa do meu avô. Meu avô vendo todo o nosso sofrimento, junto com a minha avó. Meu avô gostava muito de mim. E o sonho do meu avô era ver um dia na igreja. O sonho dele, todos os dias me chamava. E nós, numa idade de adolescente para Não ia, né? não ia. E nisso, o mundo foi me apresentando pessoas que foi me levando para um mau caminho. E não preciso aqui falar do meu passado, eu acredito que não tem necessidade, mas a maldade começou a pairar sobre o meu coração, no meu estilo de vida. Mas Deus tinha um plano, né? Talvez eu nunca falei para você, desde o ventre da minha mãe, uma guerra muito grande para me matar. Quando eu saio do ventre da minha mãe, no meu nascimento, ali no Belenzinho, o médico não tem mais nada para fazer, entrega eu na mão da minha mãe e falou assim, se você quiser levar para morrer em casa. E aí minha avó, muito crente, começou a orar, colocou um copo com água em cima do rádio, começou a orar numa oração da Igreja Deus e Amor na época.
Minha avó fazia a campainha e começou a dar um pouquinho de água. Eu comecei a aceitar a água e o leite de peito da minha tia. E aí os médicos ficaram assustados porque os médicos já tinham me desenganado. No balão de oxigênio, todo cheio de veia na cabeça, magro, ainda criança. E então de lá para cá Deus tinha um plano na minha vida. E eu vim para a fé, acredite, irmão Michel, num dia muito triste, porque eu tinha o meu avô como um pai. Ele que me deu os primeiros carrinhos, ele Certo. que me arrumou meu primeiro emprego, foi tudo meu avô. E meu avô partiu. E aquilo ali foi um choque para mim. E no velório dele tinha um pastor fazendo um culto fúnebre, que a família do meu avô era toda, que nem eu disse, ia todos para a igreja. E aquela palavra daquele pastor me tocou, que hoje é o pastor Ismael Silva que dirige um grande campo das Assembleias de Deus de Madureira, na cidade de São Carlos. E ele falava de uma forma que aquelas palavras entrou no meu coração. E eu decidi naquele dia, dentro daquele velório, eu falei assim, a partir de hoje eu mudo a minha vida. A minha ideia e o meu ideal é ir para os céus, um dia rever o meu avô, mas para isso eu tenho que aceitar a Jesus. E a partir daquele dia, eu não vi a hora de chegar o dia de culto na igreja para mim levantar as minhas mãos e aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém. Por isso que a minha conversão foi dessa forma. Foi através do velório do meu avô, uma pessoa que eu amava muito, que me criou, que me deu todo amor e carinho. E eu não tive o prazer de ele em vida, de me ver na igreja acompanhando, mas a morte dele, né, fez com que eu refletisse e me despertasse para o Senhor Jesus. Amém, pastor. Qual que é a sua referência, pastor? A minha referência, Você tem sempre, né, eu não sei, assim, a minha referência biblicamente sempre será a pessoa do Senhor Jesus. Certo. Assim, dentro da Bíblia, as pessoas que mais eu gosto, assim, estilo de fé, é a pessoa, né, do apóstolo Paulo. Ele é a minha referência. O apóstolo Paulo. E aqui, né, sempre nós temos uma referência como cristão, como ser uma pessoa humilde, simples, carismática, cheia de fé. A minha avó, que também partiu no Senhor, a minha avó Nessi, ela era uma referência de fé para mim. O estilo de vida dela refletia muito a pessoa de Jesus. Eu acho bacana. A gente procurou muita igreja, né, por aqui, a gente não estava indo. Aí você vê como que o senhor falou agora no começo, como o senhor começou, né, que eu achei muito bacana. Minha esposa não era, né? Não era. Aí trabalhava numa creche, conheceu uma pessoa da igreja, aí vamos lá visitar, vamos. Quando acabou o culto, o senhor falou algo que ninguém sabia. Ninguém. O senhor falou algo que só eu e ela sabia, assim, até então. Foi de Deus, não tem como não ser de Deus pelas palavras que o senhor falou, né, aquilo me tocou muito, né, e por ter convidado o senhor aqui, a gente passou por algumas igrejas, eu já fui batizado, minha família toda também é. Pessoal, a questão aqui não é questão de igreja, denominação, não, vamos falar de fé, católicos, tudo leva a Deus, né? Sim. Mas para mim, hoje eu vou na Assembleia de Deus, tem pessoas que vão na Católica, mas é tudo um Deus só, pastor. Eu penso assim, né? A pessoa vai onde se acha bem, né? Sim. E eu vi a forma que o senhor, né, é o pastor da igreja, cara, eu achei sensacional. Eu não perco o domingo, né? Porque eu vejo que é uma coisa, não sei explicar. Você sente algo diferente. Cara, eu tô mudando de uma forma, minha esposa, através de Deus usar o senhor, né? E a gente vê que as coisas na igreja, né, a de Madureira, é séria com o senhor. O senhor leva tão a sério esse propósito, né, que Deus jogou no colo do senhor pro senhor, né? O senhor leva tão a sério que eu fiquei fascinado. Eu converso com a minha esposa, a forma que o senhor age, a forma que o senhor sabe, tem tantos membros na igreja, sabe o nome de cada um. Quando a pessoa não vai, o senhor fica lá, você não veio ontem, hein? Tal, assim, a preocupação que o senhor tem. E aquela igreja é maravilhosa, é abençoada. Eu vejo no olhar dos irmãos, né? É uma coisa sensacional. Por isso que eu gostei tanto. Falei, nossa, esse pastor é diferente, né? Ele é diferente. Que Deus abençoe. Amém. Tá? Deus abençoe muito. Estou muito feliz por o senhor ter aceitado. E, cara, tô feliz demais. Michel, eu não sabia,
né, assim, desse testemunho seu, né, Foi. da forma que vocês chegaram, da forma que vocês estão hoje. Assim também, quando nós vamos fazer algumas visitas, ou temos os primeiros ou segundo contato com as famílias, as famílias chegam ali de fato e nós não sabemos, né? E Deus dá uma palavra através das Escrituras. E Deus tem restaurado muitas famílias, restaurado muitos casamentos, sonhos, expectativa de vidas. Tem pessoas que entram ali, nós não sabemos, mas a pessoa um dia antes estava tomando medicamento para se matar. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa que não conseguia dormir, fazia mais de 15 dias, a madrugada toda acordada. E depois da ministração da palavra, ela foi lá na frente, pediu uma oração. Hoje ela dorme, se ela não colocar o despertador, né, para acordar, ela não consegue nem ela tem dificuldade de levantar no outro dia para ir trabalhar, para prosseguir a sua vida. Então, assim como a sua família, que por sinal é muito abençoada, tá bom? Parabéns pela sua família, pela sua história de vida, pela vida da sua filhinha, da sua esposa. Mas assim como o Senhor, tem muitas famílias que estão sendo alcançadas e abençoadas, né, pelo poder que há no nome de Jesus e da sua palavra. Nós só somos o canal, nós só somos assim a torneira, né? Mas quem é a água que purifica, quem é a água que mata a sede, sempre será a pessoa de Jesus. Quando o senhor começou lá atrás, vamos voltar um pouco lá atrás. Ok. O senhor sabe, há 10 anos atrás, se você fosse falar para o senhor, tinha um espelho aqui, o senhor visse o senhor há 10 anos atrás, o que o senhor falaria para ele? Que estava no comecinho, o senhor se achava, pô, que em tanto tempo você é um pastor assim, assim, assado, assim, como é que é isso? O que eu falaria para há 10 anos atrás? Há 10, 20, quando o senhor começou. Tá, eu falaria assim, eu consegui. Eu usava essa expressão, olhava para 10 anos, por exemplo, se tivesse aqui 10 anos atrás, eu falaria para eles, eu consegui. Qual é Consegui assim alcançar, porque Deus já tinha uma promessa. Quando eu me salvo, quando eu vou para esta graça e Jesus me recebe da forma que eu estava, eu nunca imaginei de ser pastor. Então, é isso. As coisas foram acontecendo de forma natural, né? Quando eu decidi entregar minha vida para o Senhor, eu não quis brincar com o Evangelho. Eu fui de alma, de espírito. Eu fui com toda a minha força. E as coisas foram acontecendo de forma natural. Então não era algo que eu tinha como ideal, que eu tinha como foco. Não. Aí se cumpre aquele versículo, né? Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Então, nunca foi expectativa minha, nunca foi ideal, alvo meu ser pastor. Isso foi acontecendo de forma natural. E é um chamado natural, não é uma coisa assim que eu estudei para ser. Assim, claro que nós temos curso de teologia, nós temos vários cursos para se preparar, mas eu não talvez sou uma pessoa no reino usado nas mãos do Senhor porque eu estudei para aquilo, não. Entendi, é coisa natural, natural, né? É uma chamada, é algo que não é pesado para mim, é prazeroso. Pastor, vamos falar um pouco da igreja. Em questão da igreja, assim, vou dar um exemplo. Antigamente, as igrejas eram muito rígidas. Sim. Um dos motivos, vou ser sincero com o senhor, claro, né? Minha família também a maioria da Assembleia, só que alguns são de Belém. E tem algumas igrejas que ainda são nesse sentido. Muito rígido na época, né? Quando eu entrei na igreja Assembleia de Deus Morada do Sol ali, eu vi algo diferente. Porque eu até então não ia mais na igreja Assembleia, quando era desde moleque eu não ia, eu ia mais numa igreja jovem, digamos assim, né? Mas então você tinha aquilo na cabeça, as irmãs com saião, né? Aquela coisa toda, sabe? Hoje você vê que isso mudou. A igreja Assembleia está totalmente diferente. Como que é isso, assim? Assim, deixa eu só pontuar. Eu entendi o que você quis dizer. As doutrinas bíblicas... Isso, doutrinas bíblicas, As doutrinas bíblicas não tem como mudar. Isso, o que a Bíblia nos informa dizendo? Santificai-vos porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. A Bíblia diz assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então,
a igreja, ela sempre tem que pregar, confrontar o caráter do homem e da mulher. O que nós temos que entender não é que mudou a Assembleia de Deus, é que, na verdade, tem algumas leis que foram impostas por homens. Então, é mais ou menos assim, Michel, você vai entender. Por exemplo, depois que o Senhor Jesus me chamou, dificilmente você vai me ver em qualquer ambiente, até dentro da minha casa, sabe do quê? De bermuda. Eu não consigo. Eu não consigo usar bermuda, eu particularmente. Certo. E só que eu sendo pastor hoje, Deus falou comigo. Mas não é porque Deus falou comigo que para mim não usar bermuda que todo aquele povo ali daquele dezenas e dezenas de povo que é ali da igreja vai deixar de usar bermuda. Não é isso. É uma coisa, uma particularidade Particularidade. minha. Então, eu acredito que o que você está falando são usos e costumes. Entendeu? Então, cada igreja ela tem a sua regra de fé, tem os seus usos e costumes, tem as suas atas. Então, a Assembleia de Deus, pelo menos o Ministério de Madureira, é uma igreja que prega um evangelho e a palavra do Senhor para ter transformação de dentro para fora. E não uma transformação só estética, porque não adianta nada. A pessoa, nós temos o costume de usar o saião, o cabelão, usar ser bem comportado, estou falando do estilo de mulher, e também do estilo de homem bem comportados, de terno, de gravata, mas não ter mudança no seu caráter, não ter mudança na sua visão, não ter mudança no seu coração, não ser uma pessoa humilde e simples de coração como Jesus é. Então, nós preferimos pregar o verdadeiro evangelho e deixar que o Espírito Santo trate com cada um conforme cada um tem que ter o seu estilo de vida. Claro, nós nunca vamos querer, e nós pregamos uma forma ali onde, na Assembleia de Deus, nós nunca queremos o exagero ou o excesso sempre será pecado. Por exemplo, Entendeu? o excesso de comida, o que, que é? É gula. Gula. Então é pecado. O excesso do decote, da maquiagem, é pecado. O excesso da falta de respeito ou da conduta do homem na questão de se vestir e tal, tal. Então, tudo que é excesso nunca será bom para o homem e para a mulher. Então, o que tem que ser é moderado, temperado, né? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e nós temos que ser temperado, nem para um extremo e nem para o outro, para que nós possamos, né, prosseguir na fé. E, claro, dentro da palavra, sem deixar de ser santo, sem deixar de buscar a melhora, porque o que eu fui ontem, eu não posso cometer os mesmos erros hoje. Que Eu tenho que legal, velho. ter, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então nós temos que ir melhorando, né, até quando Jesus nos Legal. chamar e nos chegar na estatura de varão perfeito. Entendeu? Quem é Jesus segundo a Bíblia? Quem é Jesus segundo a Bíblia? Primeiro, ele é o único, o unigênito. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único homem nascido de uma virgem, por nome Maria, né, numa forma corpórea, e mais filho de Deus, nascido pelo Espírito. Então, Jesus, ele é o Filho unigênito, o único Filho de Deus. Assim, que o próprio Deus fez, entendeu? Jesus sabia que iria morrer? Sim, sim. No livro dos evangelhos de Mateus, Lucas, João, você vai vendo ele falar para os discípulos e ele sabia, né? Ele sabia o plano perfeito, né? Ele sabia o plano perfeito. Ele veio aqui para este mundo para ter como Deus, mas também viveu como humano, para ele também ver as nossas dores, as nossas labutas, ter as mesmas aflições. E a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, Jesus, ele sabe essa parte hoje de ser humano, do mundo que nós vivemos, mas ele sabia que ia morrer. Tanto é que quando ele está na sua agonia da dor, quando ele está num momento bem difícil, aí ele, tipo assim, ele fala assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, né? Ele fala: é difícil, mas todavia, seja feita a tua vontade. Então, ele sabia que aquilo ali seria muito pesado, mas ele morreu pelos nossos pecados e valeu a pena
E é por isso que nos dá a garantia de ter essa fé tão maravilhosa. Como que isso impacta na nossa vida hoje, pastor? O, A a vida, morte de a vida de Jesus. Jesus. O Como é que o senhor acha isso? impacto que traz. Jesus, ele, ele veio com estilo de vida. Ele veio, na verdade, ele veio com única proposta: anunciar o reino dos céus, anunciar o reino do Pai, anunciar o reino de Deus. Ele veio trazer salvação ao mundo. Tanto é que a Bíblia diz que ele não veio só para o Michel nem para o Rodrigo. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Por amor de todos nós. Então, ele deu o seu único filho, né? Por amor de todos. Então, o impacto que traz na minha vida é o estilo de vida. Quando eu aceitei a Jesus, eu vi que eu fiquei mais simples, mais humilde, menos arrogante. Eu decidi ter um estilo de vida de ajudar pessoas e abençoar pessoas. Eu decidi a ser melhor como ser humano. Então, o impacto aleluia, de Jesus em nós não é somente a vida eterna, que isso já era o ápice, já é o nosso estilo de vida, o nosso estilo de fé. Não é ter as coisas aqui, mas é nós ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? Mas o impacto que nós temos em recebê-lo é a mudança de caráter, a mudança de visão, é a mudança de comportamento. Então é isso que é o impacto, que quando nós conhecemos a Jesus. Eu acredito muito nisso, que Jesus, quando nós aceitamos a Jesus de verdade, ele traz um impacto no meio da família, você falando da sua família, a mudança que ele trouxe para dentro da sua casa. Uma certa feita, tinha um homem por nome Zaqueu, e ele era muito rico naquela época. Ele tinha um estilo de vida que hoje, trazendo para os nossos dias, pode ter certeza, ele morava nos melhores condomínios aqui da nossa cidade ou do Brasil. Ele era muito rico, mas aquela riqueza, ou tudo que ele tinha, que era a família, que era a riqueza, que eram os melhores carros, a conta bancária, aquilo não impactava a vida dele tanto, sempre tinha um vazio. E a Bíblia diz que um dia ele, sabendo que Jesus passaria ali próximo à sua casa, ele subiu em cima de uma árvore, de uma figueira, e ficou observando para conhecer quem era Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus está passando próximo daquele lugar, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. A Bíblia diz que ele desceu com alegria, com júbilo, e recebeu Jesus na sua casa. E o mais interessante que quando ele recebe Jesus na sua casa, a vida dele já está tão transformada pelo estilo, pelo pacto, aleluia, o impacto foi tão grande de Jesus na vida dele que ele falou: Senhor, se eu defraudei alguém, eu estou decidido a devolver 3, 4, 5 vezes mais. Ou seja, se eu defraudei, eu quero devolver aquilo que talvez eu tirei algum tipo de vantagem. O que é aquilo ali? Já era o pacto de transformação de vida, de caráter, de visão. Então é isso que Jesus vem. Para algumas pessoas, o pacto que ele traz é o vazio que a pessoa tem na alma, ele preenche. Para algumas pessoas, é a vida eterna. Para outras pessoas, é uma situação na família que está totalmente destruída e o pacto é restauração. Para alguma vida de pessoas ter a pessoa não vê o colorido da vida, está depressiva, tá com síndrome do pânico, e ele dá luz, dá o colorido e faz com que aquela pessoa volte a sonhar e a viver. Então cada pessoa, a pessoa de Jesus reflete em alguma área da sua vida. Qual um versículo da Bíblia que mexe com o senhor? Eu gosto muito de João, né? Capítulo de número 14, que diz: Não vos turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: Vou eu preparar lugar. E quando preparar, virei outra vez. Para onde estiver eu, estejais vós também. Por que eu gosto desses versículos? Porque eu vejo uma promessa muito linda, que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, só que ele foi preparar lugar para mim. Então a maior promessa na Bíblia para mim
não é eu ter um bom carro, uma boa casa, não é ter um estilo de vida legal aqui. A Bíblia diz que são essas coisas ele iria acrescentar. Mas a melhor promessa e o versículo que eu mais gosto na Bíblia é esse. É que Jesus foi Bacana. preparar lugar no céu para todos nós. Qual é o maior aprendizado que o senhor tira, né? De trabalhar. É um trabalho, pastor? É uma missão. Ou uma missão? Uma missão. Não é. Porque quando nós trabalhamos como o Senhor trabalha e tantas as pessoas que estarão nos ouvindo, nós só somos recompensados no final do mês ali por aquele salário, por aqueles benefícios. Mas quando é uma missão, é algo que não se torna uma obrigação, se torna prazeroso. Se eu não cumprir a missão que Deus me chamou, eu fico triste, eu fico mal comigo mesmo. O Espírito Santo me toca dizendo: olha, você não está cumprindo a missão que eu te dei. Então, eu acho que ser pastor é uma missão, é um dom, é um talento assim e nunca será pesado, é prazeroso. É uma coisa assim Bacana, cara. que, que não tem explicação. Então, eu vejo como uma missão. Quando o senhor ganha uma alma, qual que é a sensação? Porque a Olha, igreja está lotada. A igreja é lotada. Só que tem uma pessoa que o senhor conseguiu tocar. O que é isso pro senhor? Eu vejo que o senhor até se emociona. eu me vejo naquela pessoa, né? Aquela pessoa tá dando um dos o passo que ela está dando é um passo que não vai só dar a ela o direito da vida eterna, mas vai dar a ela o direito de alcançar não somente ela, mas toda a sua família. É uma mudança que ali começa, é uma nova história, é um novo momento. Então, Bacana, assim, eu cara. me alegro, por quê? Porque a Bíblia diz que no céu, não há festa quando uma pessoa, o aleijado levanta, quando o cego enxerga, quando uma pessoa que está com câncer é curado. No céu não há festa. O nome do Senhor é glorificado por conta disso, das curas, dos milagres, sim. Mas no céu só há festa quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa entende que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é o Salvador da humanidade. Então a Bíblia diz que há festa. Então, se há festa no céu, nós também devemos se emocionar e fazer festa aqui na terra, porque é mais um que o Senhor está tirando de todas as garras, de todas as prisões, do vício, do crime, da bebida, do jogo, da prostituição. Ele está sendo resgatado deste cativeiro e vindo para a maravilhosa luz que é o Senhor Jesus e a sua palavra. Nossa, forte, né? Muito Muito forte. forte, né? Sim, Pastor, o crente não bebe, sim. certo? Mas come que é uma beleza, né, meu? Meu Deus do céu, né? Eu tiro isso porque quando minha família se reúne, meu Deus do céu, o povo come. Qual que é o seu prato favorito, pastor? Ai, como um bom brasileiro, né? O churrasco É. é sempre. Eu gosto muito de carne, mas eu, eu, eu sou uma pessoa que eu vim, irmão Michel, de uma família muito simples e minha mãe sempre nos ensinou a como que eu posso dizer, agradecer a Deus pelo pouco. Então, eu venho de uma situação que não tinha nada em casa e nem gás, e minha mãe fazia um fubá para nós. Também já passei por isso. E tipo Bom, assim, então eu eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho dificuldade nenhuma de comer nenhum tipo de alimento, desde fruta, mas assim, o favorito que eu gosto, eu vou falar dois, tá bom? é O bom churrasco brasileiro, nossa, com vinagrete, salada de maionese é muito sempre bom, né? muito bom, e também um peixe. Nossa, Peixe. peixe eu gosto por demais. Eu gosto por demais. E você falou um negócio que é verdade. Olha, eu acredito que os buffets, os restaurantes, quando chega, os crentes não bebem. Eles bebem uma boa água, um bom Isso. refrigerante, um bom suco, mas a comida, a alimentação ali, eles gostam mesmo. É bom demais. Pastor, já que eu toquei nesse assunto, na Bíblia não diz que é pecado beber, certo? Mas assim, como só que é através do pequeno copo que você se embriaga.
Sim. Como é que é isso, assim, sorver nessa história? Aí é um estilo de vida da pessoa. Que de fato, né? A Bíblia não te proíbe beber. Mas a Bíblia diz, aquele que aceitou Jesus de verdade, e Paulo deixa bem claro, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se eu sei que a bebida vai trazer alteração para o meu corpo, para o meu emocional, ao ponto de eu criar contenda no ambiente onde eu estou, eu me fico alterado, né? Ali no ambiente de família, no ambiente de festa, se eu saio de si mesmo, então aquilo ali não me convém, aquilo ali vai dar mau testemunho, porque uma pessoa que normalmente bebe, se embriaga, ela fica alterada, ela fica fora de si. Então aonde começa a falar coisas que não convém, a olhar para pessoas ou para lugares, ou desrespeitar pessoas, ou ser de modo mais agressivo, e aonde venham grandes contendas. Agora imagine uma pessoa louvando a Deus, glorificando o Senhor, e depois tendo esse comportamento no ambiente de trabalho, no ambiente de família, no ambiente da casa. Os vizinhos vão olhar. Então, assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, porque nele há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse encher do Espírito Santo não é ser só revestido, mas ter os frutos do Espírito Santo, que é mansidão, paz, longanimidade. Legal. Então, assim, eu venho de um mundo, eu me converti com 22 anos. Nessa época, quando eu me converti, eu tinha 22 anos. Então, eu vim de um mundo que eu via que tudo aquilo, seja bebida, seja o mundo das drogas, do crime, da prostituição, tudo aquilo não preenchia eu. E se eu vim daquele mundo e hoje estou na maravilhosa luz que é Jesus, para que eu vou voltar naquele antigo estilo de vida? Então, se Jesus já me tirou dali, não é para mim voltar e olhar para o passado, não olhar para trás. Legal. É para mim prosseguir, viver o meu presente e focar no meu futuro. E meu futuro não é somente focar nas coisas dessa terra, mas o meu futuro, eu tenho um sonho, um objetivo e um foco de ir morar no céu. Legal. Então, para isso, eu tenho que ter uma vida regrada e de santidade. Boa, pastor. Amém? Uma qualidade, pastor, essencial para ser um líder, que só um líder, né? Olha, Amor, põe um cafezinho para nós, por favor. Pode falar, pastor. Ok. Para ser um líder, e em todas as áreas, não é só ser o pastor, mas ser o líder do setor. Nós estamos aqui numa empresa, num podcast que chama Chão de Fábrica, né? Certo. Então, para ser um líder, primeiro, a pessoa tem que ter empatia. 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 Anota aí, hein? Todos os coordenadores aí da empresa aí, ó. Porque a empatia vai fazer com que a pessoa consiga entender o outro. Talvez aquela pessoa está vivendo um momento difícil, um momento complicado, e aí você chama ela, né? Tenta conversar, tenta aconselhar. Então o líder, normalmente, ele tem que ter, na sua conduta, no seu estilo, ele tem que ter humildade, simplicidade, né? Empatia. Ele tem que ser uma pessoa que se preocupa com o outro, porque quando essa equipe ou na igreja, ela tem um pastor, ela tem um líder de jovem, de adolescente, ela tem um líder de irmãs, que a pessoa se preocupa com ela, essa pessoa vai falar assim: poxa, eu tenho um líder, eu tenho um pastor, eu tenho alguém na empresa, enfim, Bacana, que se preocupa comigo, que se preocupa com a minha família. Então, é interessantíssimo. Então, o líder, na verdade, eu vou falar a verdade para você. O líder, e Jesus me ensina isso. Jesus, ele não veio para esta terra para ser servido. Ele veio para servir. Então, o verdadeiro líder, normalmente, e via de regra, ele não pode só querer ser servido, ele tem que servir. Legal, e quando ele tem esse estilo de vida, esse estilo de conduta de servir, normalmente ele será um grande líder, porque todas as pessoas vão gostar muito dele e vão querer estar próximo e fazer tudo aquilo que ele pede. Legal, cara. Porque ele tem também o estilo de vida de servir. Que bacana. E tudo isso nós aprendemos com quem? Com a pessoa de Jesus. Amém. Senhor, tomar um café? Tem um adoçante. Pode ficar à vontade aí, tá? Obrigado.
Olha, gente, no chão de fábrica aqui é muito bom vir. Ainda tem café, tem pão de queijo, tem água boa. Que legal, olha, eu tô gostando. É bacana. Eu tenho muitos amigos que me chamam no podcast, nas cidades, né? Como trabalhamos em Campinas, nas igrejas. E eu nunca vim por conta do tempo. Mas eu tô gostando disso. Eu não sei se está sendo edificante, mas Vai espero que ser, de com alguma certeza. forma, eu não sei, você que sente aí a audiência, você que está vendo aí, mas tá uma paz aqui, falar de Jesus É sempre é muito muito bom, né? prazeroso, é muito Acho bom. que a gente. Michel, o que tem a ver o chão de fábrica com igreja? Não é. É falar um pouco de Deus. A gente tem que ter um tempo para Deus. Sim, Né? Eu acho que é muito importante. De repente, essa pessoa que trabalha no chão de fábrica, ela está passando por uma situação. Às vezes, uma palavra que Deus usou o senhor para falar aqui vai tocar ela. E aí pode começar a mudança. pode começar a Né? mudança. E assim, eu quero falar para esta pessoa que estará nessa audiência, que estará chegando este vídeo. Eu não sei como que está a tua vida, não sei qual é a sua expectativa para o ano de 2025, para os anos vindouros, mas a única coisa que eu poderia uma das coisas que eu poderia falar para você é: Jesus, ele te ama e ele tem o poder de restaurar tudo que é na sua vida. Restaurar o seu nome, restaurar o seu lar, restaurar a sua saúde, restaurar os seus sonhos, restaurar suas finanças. Mas acima de tudo, disse não o mais importante, pelo contrário, o mais importante, restaurar a tua alma e te levar ainda para o céu. Porque a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele é o salvador da nossa alma. Então, gostaria de falar para você que vai ser alcançado, você que porventura parou na fé, se afastou, ou você que está ouvindo falar de Jesus de outra forma. Olha, procura um endereço, uma igreja mais próxima, né? E, Michel, e, e levante sua mão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho certeza que assim como a vida do Michel, a vida de tantas outras pessoas que estão ali dentro daquela igreja foram mudadas e restauradas. Deus, através do seu Filho amado Jesus, pode fazer isso pela Amém. vida de todos que estão nos assistindo. Muito bacana, pastor. Amém. Cara, tô muito feliz de o senhor estar aqui. Nossa, eu Amém. tô muito feliz mesmo, pastor. Obrigado, Michel, pelo convite. Que isso. Pastor, um livro. O senhor costuma ler, fora a Bíblia, Eu assim, alguma coisa? costumo. Claro que a minha, a minha leitura principal sempre vai ser a palavra de Deus, né? Então, seu pastor, qual é o livro que o senhor indicaria? Comece a ler a palavra de Deus. Foi isso que me mudou. O livro sempre é muito bom. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Ele tem uns livros legais, mas tem um lá que eu sou muito, que chama assim Jesus, o Mestre. Esse é bom, hein? Então, assim, tudo que fala de Jesus, o estilo de vida de Jesus, como ele se comportava, o coração dele, a humildade, a simplicidade, o carisma, o poder que ele tinha do Pai. E mesmo quando as pessoas chamavam-o de mestre e tal, ele não queria aquilo para ele. Ele falou assim: não, tudo que eu tenho foi o Pai que me deu. Tipo assim, ele transferia toda a honra e glória para o Senhor Jesus. Então, um livro que eu gosto muito é Hernandes Dias Lopes, Jesus, o Legal. grande mestre. Pastor, a Bíblia tem tudo que você procura, né? Tem. Ela tem resposta Pra tudo, né? para tudo. E na Bíblia, por incrível que pareça, o que mais a Bíblia fala, eu não tenho os números exatos aqui para falar assim, mas o que mais a Bíblia fala é sobre finanças, acredita? Sério? As finanças. A Bíblia nos ensina e depois eu posso fazer esse levantamento e passar para você e você colocar nesse vídeo aí quantas vezes Jesus fala sobre finanças, Por que o senhor acha que Ah, tem uma... porque a única coisa que Jesus deu ibope e chamou de divindade
é o dinheiro. Que ele fala assim que a pessoa que ama o dinheiro, né, ele ama mamon. Então, assim, Jesus ele quis, né, dar um ênfase assim, que muitas pessoas elas são pegas com entre a fé e o dinheiro, as pessoas preferem o dinheiro, preferem as riquezas. Então, assim, Jesus sempre confrontou, mas Jesus nunca proibiu e nunca pregou contra riquezas. Não, ele quer ver as pessoas muito prósperas e abençoadas. E a maioria dos versículos bíblicos e das passagens que fala sobre finanças é para ver as pessoas prósperas, é para ver as pessoas felizes enquanto ele não vem. Então nós não podemos pegar somente o evangelho, né, de ter coisas aqui, mas nós podemos pregar um evangelho de renúncia, de salvação, de mudança de caráter, de vida eterna. Mas enquanto ele não vier, nós podemos ter uma vida abençoada aqui. E Jesus e a palavra de Deus dentro das Escrituras, né? As Escrituras Sagradas falam muito sobre isso. Então, só para você ter uma noção, teve um dia que se aproximou um jovem muito rico. Ele falou assim: o que eu farei para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus pega assim: você cumpre os mandamentos, né? Amará o seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, e ao seu próximo como a ti mesmo. Esse jovem rico pegou e falou assim: tudo isso eu já faço. Aí Jesus pega e fala assim: pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Aí ele pegou e saiu da presença de Jesus, não quis fazer isso. Então, na palavra de Deus combate muito. Tem riquezas, Deus queria. Você vê, Salomão sempre foi próspero, Davi sempre foi próspero, Abraão sempre foi próspero. Então, Deus nunca quis ver os seus servos escassos de finanças ou de... Não, pelo contrário. Ele quer que essa pessoa tenha uma vida próspera. Porém, a prosperidade ou o dinheiro não pode ser mais importante do que Deus. Então, tem pessoas que amam muito mais as coisas do que Deus. E Deus fala assim, não. Amará a Deus acima de todas as coisas. O bacana, pastor, que eu acho interessante, que o senhor não toca... Assim, o senhor fala sobre as finanças na igreja, com certeza. Mas o que me chamou a atenção também, a forma que o senhor fala, né? Olha só. O senhor fala, tá na Bíblia, se você não tem para tirar do seu aluguel, de tirar de alguma conta muito importante, não faça... Como é que fala? Como é que o senhor fala mesmo? Não faça... Normalmente, quando eu vou fazer ofertório, porque tem pessoas ali que no momento da palavra de ofertório, para ajudar a igreja, para ajudar o ambiente, a comunidade ali onde ele está, ele acaba tirando do seu orçamento. E aquele valor vai fazer falta no aluguel, vai fazer falta ali até mesmo numa prestação da casa, ou até mesmo do leite da criança, da mistura. Aí eu falo, irmão, se isso for fazer falta para ti, não tire do seu orçamento, não tire do leite, não precisa fazer isso. De alguma forma Deus vai suprir a necessidade desta igreja. Deus vai tocar no coração de alguém que tem condição. O que é errado é a pessoa ter condição de abençoar a obra de Deus, seja com oferta, seja na devolução do dízimo, e não fazer aquilo porque tipo assim, não faz porque não quer. Outra situação é a pessoa viver numa vida de aperto, na sua simplicidade, está vivendo um momento difícil nas suas finanças e quer abençoar e vai abençoar para tirar de algum... Não, eu falo, não precisa fazer isso. Legal. Porque a pessoa tem que ser de forma voluntária, mas também com entendimento. A pessoa não pode ofertar e dizimar por emoção. Tem que fazer por conta do entendimento, da razão. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Então, é isso. Eu gosto muito de ministrar a oferta e a palavra de dízimo, porque eu faço com que a pessoa faça com amor, com dedicação, mas não por necessidade ou não por pressão. Por pressão. Entendeu? A pessoa faz aquilo de forma voluntária, né? Parabéns tipo mesmo. Assim, é uma forma que o Senhor me orientou, me ensinou e eu faço assim. E Deus tem me abençoado demais. Por isso que a igreja é tão bem administrada, né? Eu acho muito bem o social da empresa também, né? Digamos assim, né? O senhor sempre está... Quem pode ajudar para montar umas cestas básicas. Eu acho muito lindo isso, cara.
Tipo assim, nós alcançamos algumas famílias todos os meses, então nós temos, se você que está assistindo tem aí algum tipo de recurso e tem desejo, nos procure. Nós ajudamos algumas famílias que são menos favorecidas, que a crise, que é as viúvas, normalmente é as viúvas que nós atendemos, é as pessoas que têm alguma deficiência física, uma pessoa que é desprovida de um trabalho. Então nós assistimos muitas famílias. Nós não abrimos lá para todos, porque senão tem pessoas que acabam também, né, meio que em todos os lugares, tanto na empresa onde você trabalha. Se abrimos algumas exceções, eles se aproveitam da situação. Entendi. Então, nós temos uma assistência social muito forte, que ajuda as pessoas no aluguel, na conta de água e de luz, que está apertado por conta Que do bacana. desemprego e tal. E também alcançamos, que nem nesse final de ano, nós estamos lá no culto da virada, na ceia da nossa família, com a mesa farta, nós se preocupamos. Então, cada família que foi assistida por uma boa cesta básica, foi assistida por uma cesta ali, também nós fizemos questão, e aí foi um trabalho dos jovens da igreja, cada um conseguir, acho que foi uma quantidade de 20 ou 30 Chester ou Bacana, Peru. meu. Então, as mesas dessas famílias que são menos favorecidas e não conseguia ter uma ceia legal, vai lá, manda, além da cesta, além do bom panetone, além do bom isso e aquilo, mandamos lá um peru, um chester lá para a Que trabalho família bem fazer a feito, né, meu? ceia ali da família, e a família também passar, né, o Natal, o Ano Que Novo, benção, né, meu? celebrando e com fartura na sua mesa. Nossa, Deus abençoe. Isso não tem preço, pastor. Isso, Ah, isso é né? maravilhoso, porque eu já passei necessidade e sei o que é 1 quilo de mistura É num momento difícil. como esse. A pessoa não se deslocar do ambiente onde trabalha, do ambiente onde mora, para ir na casa do vizinho, disfarçar ali, ser um entrão porque não tem nada na sua mesa. Então, tipo assim, e por conta de nós passarmos isso, nós não queremos que as outras pessoas passem. Então, na Amém. mesa daquela família também vai ter alguma coisa de Amém. interessante. Pastor, um hobby. O senhor tem um hobby? Ah, eu gosto, né? Como todo. Quer dizer, não posso generalizar, mas eu gosto muito, 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 muito. Duas coisas, eu posso falar? Pode. Eu gosto muito de futebol e de carro. Pô, carro. O senhor tem Carro? um 147? Tenho, Pô, tenho. tá top ainda. Eu vi no Instagram, bonito, hein? Tá bonitinho, inclusive hoje. Hoje, exatamente hoje, depois que eu sair daqui, tem 2 pessoas para ir vê-lo, que eu tenho que desfazer dele, né? Eu tenho um projeto e eu preciso me desfazer de algumas coisas já. E o 147 vai embora. Mas eu gosto muito de carro. Legal. Carro, gosto muito de carro. E futebol, eu gosto muito O de senhor tem cara de São futebol. Paulino, pastor. Ah, é? Puxa vida, mas eu não sou São Paulino. Você vê que quando esse time meu do coração ganha, Até sei qual que é já. Eu tô os brincando. LEDs ficam tudo verde. Ixi, Maria. O que apareceu de palmeirense agora, meu? Nossa, Ó, a Morada do Sol, quem não sabe, é a Assembleia de Deus do Madureira, Morada do Sol, na rua Jordalino Pietro Bom, número 404. Eu nunca dirigi, eu acho que já estou indo para sexta igreja. Eu nunca dirigi uma igreja com tanto palmeirense Ah, como tem a Morada do Sol. Se você é palmeirense, vem pra cá. na época que tava caindo não tinha um. Sumiu todo mundo, né? Mas Ai, ai. é só um detalhe. É, só um detalhe, mas meu hobby é esse, né? É assim Legal. que eu gosto, assim. E claro, né? Um momento com a família, eu gosto muito, muito. Importante, né? Talvez você falou assim, veio de forma imediata, né? Futebol e carro, mas eu acho que estar com a família, quando eu tenho um momento de descanso, eu gosto de ficar em casa, você acredita? Legal, é bom. Só curtindo o Nicolas e a Luciana, Duas assistindo bênçãos, né? filme, A família da duas gente é vezes, tudo, né, pastor? assistindo filme, brincando, assando uma carninha ali para nós ficar só entre nós, é muito bom. O Muito meu bom. hobby também é a família, gosto muito da família. Pastor, falando nos dias de hoje, o mundo está muito complicado. A gente vê guerras, a gente vê corrupção, a gente vê tantas coisas. E o engraçado não, né? Tudo isso está no livro de Apocalipse, que Sim, está acontecendo. O senhor acha que o fim está próximo? não é que eu acho, é certeza. É a certeza. Todos os anos que se passam, que nem, por mais que nós estamos lá no janeiro profético, por mais que nós estamos na fé, mas assim, a tendência não é melhorar. A tendência é o mundo
caminhar. Tanto a natureza já está dizendo. Isso. Você está vendo pai matando filho, filho matando pai. Você está vendo as pessoas por uma briga de trânsito tirando a vida de outro. Então, tudo que está escrito no livro de Apocalipse, no livro de Mateus, né? Você vai observar que está próxima a vinda do filho do homem, que é Jesus. Então, infelizmente, irmão Michel, se eu posso falar algo, por mais que nós temos expectativa e fé, nós temos sonhos, mas assim, nós vamos ser sobreviventes até Jesus vier. Até Jesus vier para nós, a tendência é as coisas se complicando, né? Então, infelizmente, quando nós olhamos lá para os países em guerra, e se um país entrar, para os Estados Unidos entrar, a China compra, a Rússia entra. Então, assim, você vai observar que está todo mundo preparado para uma terceira guerra mundial. Então, que nós possamos estar orando. E por isso que é necessário ter a nossa fé em Jesus Cristo. Uma para Ele nos proteger e nos guardar. E se acontecer alguma tragédia, né, na sociedade, enfim, que nós possamos estar para sempre com o Senhor Jesus. Amém. Amém? É difícil, né? Então, é uma coisa assim que nós temos que prestar muita atenção. Que por mais que nós temos expectativa... Professor, pode atender. Não, jamais. Pode atender. Desculpa, até peço perdão. Que isso? E por mais que nós temos expectativa, a tendência biblicamente é das coisas e se apertando cada vez mais. Mas o bom é que as pessoas vão se despertando para Deus, vão entendendo que a salvação deles não vem do dinheiro, não vem do recurso, não vem de A, de B. A salvação deles e o socorro deles, né, vem da parte do Senhor. Então, as pessoas vão se aproximar muito de Deus nesses últimos dias. Tem um lugar que o senhor gostaria de conhecer? Ah, tem. É um sonho de todos, né? Eu, pelo menos cristão. Eu gostaria, e Deus me dará essa oportunidade, quem sabe ainda nesse ano, é Israel. Eu queria fazer um tour lá, gostaria de passar Nossa, deve ser ali, sensacional, né? Onde Jesus passou, conhecer o tanque de Betesda, subir ali no monte onde Jesus orava. Acho que é Rodrigo Silva o nome dele. Sim. Que ele é um pastor, né? Isso. Ele tem muito podcast deles bom. Ele faz essas excursões para lá. Você precisa ver que maravilhoso, ele contando assim. Não, né? E você vai assim, indo neste lugar, você vai vendo tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Você vai vendo as impossibilidades, você vai vendo os ambientes. Você tem pessoas que choram, tem pessoas que ativam a fé novamente, porque é histórico. É algo que está registrado na Bíblia e que existe, não é uma coisa assim que foi escrito por mente humana. Não existe, está lá para todo mundo. Se fosse uma mente humana, mesmo assim, eu ia bater palma para esse cara, viu? Porque como é que o cara vai tirar uma coisa dessa da cabeça? Não tem como, né? Não tem como. São muitos milagres, né? São muitos milagres. São ambientes que Jesus acessou naquela época que não tinha um recurso que nós temos hoje, mas são ambientes que Jesus passou e fez grandes milagres, fez grandes maravilhas, teve tantos ensinamentos, deu tantos ensinamentos que até hoje está na história, né? E serve de exemplo para nós. E nós vivenciamos isso quando pregamos a palavra, né? E é isso que eu gostaria... O ambiente que eu gostaria de conhecer era Israel, com certeza. Legal. Como o senhor vê o papel dos jovens na igreja? O papel dos jovens é o futuro. Os jovens, a Bíblia diz que com eles estão a força, né? Os jovens, eu um dia fui, né? Hoje já estou com 44 anos de idade, mas os jovens está a esperança da igreja, a esperança do mundo, a esperança da sociedade. Então, assim, eu vejo que os jovens, se eles soubessem a força que eles têm, eles se apegariam mais com Deus. Eu estou falando de jovens cristãos, que eles podem ser a referência da sua filha amanhã. Legal. Os próximos pastores da sua filha os jovens de hoje, né? Daqui a pouco sua filha vai ser a jovem de amanhã. Então, por isso que
que se eu posso dar um conselho para o jovem, estudem, parabéns, fazem faculdade, parabéns, tenha ideais, né? Saiba escolher o seu cônjuge, mas o mais importante, leia uma palavra e tenha fé na pessoa de Jesus, para que vocês possam continuar sendo uma referência e mudar o curso deste mundo até Jesus vier, tem ainda esperança que muitas pessoas serão alcançadas. Daqui a pouco eu parto, daqui a pouco eu estou com Cristo e está tudo certo. Mas o jovem, a criança que é hoje, é eles que vai dar continuidade a esse legado. E não estou falando para o jovem somente focar, né, nas coisas da igreja. Não, não. Tenha sonhos, seja o melhor advogado, seja o melhor delegado, seja o melhor juiz, juíza, seja o melhor profissional, o melhor empresário. Mas não deixe de amar a Deus e também de conhecer as Escrituras, porque os jovens é o futuro de toda a nossa nação, país e mundo. Legal. Pastor, um hino da harpa. Fui longe agora, hein? Que eu vejo quando o hino tá lá, só fica lá só meditando, né? Cantando e... eu gosto de alguns. Eu confesso que tem uns. O hino de número 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. Você vê que para louvar eu não sou bom. Mas assim, um hino também que eu gosto muito é o hino de número 33, que diz: com tua mão segura bem a mim. Porque se nós tentarmos segurar nas mãos de Deus, nós como ser humano podemos cansar. Nossa, mas quando nós legal. pedimos para Deus segurar as nossas mãos, Ele não cansa. Estaremos sempre ali protegido, guardado e assegurado por Ele. Então, são hinos que inspira, né? 80% dos hinos da harpa, né, das Assembleias de Deus, foi feito pelo nosso fundador, né, de Madureira, que é Paulo Leivas Macalão. Então ele cantava, ele compunha hinos. Então os hinos da harpa são muito inspiradores e a melodia são muito boas. Aquele que o pastor, o filho do pastor, como que é o nome dele, que pregou essa semana? Como que é o nome do pastor? O Bruno, o pastor esse. José, Isso, o filho dele. Bruno, isso. Cara, quando ele cantou aquele hino lá, que ele contou a história e cantou o hino. Ah, tá, aquele hino foi maravilhoso, né? Tipo assim, Rapaz, que história, de repente eu te navegarei Essa aí, no oceano do Espírito. que Então são lindo, tudo cara. experiências com Deus, né? Era um pescador Isso, cara, que lindo. e veio o mar, não pescou nada, foi um dia difícil, ele precisava trazer o recurso, né, para sua casa. E aí ele entra para dentro do mar uma Que vez lindo, mais cara. e ali Cê é louco, ele esquece de todo o recurso, ele esquece da rede que está vazia e ele começa a ver a grandeza de Deus naquele mar e ele começa a cantar esse Esse hino, hino né? é tremendo, né? Eu navegarei. Foi muito, muito importante. Nossa. Amor, põe no celular pra mim esse hino pra mim aí. Eu navegarei. Põe aí no... E assim, irmão Michel, falar do amor de Deus, das mudanças. Olha, como eu fico feliz de ver o que Jesus tem feito através da sua palavra, através daquele ambiente. E não só aquele ambiente, porque não é um ambiente que atrai a presença de Jesus, mas são os corações abertos, famintos de Deus e a fé em Jesus que faz com que Jesus faz milagre. Porque toda aquela quantidade de pessoas, né, que nós vemos ali no culto de domingo, nos cultos de ontem, meu Deus, mesmo depois daquela chuva, pensa a igreja lotada. Então assim, se a pessoa entra ali sem fé, sem expectativa, ela tipo assim, ela sai renovada, mas se todos entrarem assim com um desejo de não cultuar a Deus, de não louvar a Deus, nada acontece. Então tudo que está acontecendo naquele ambiente espiritual que você se identificou demais, não é só o homem ali, o pastor, o líder, não. Tudo tem a ver com a necessidade e o quebrantamento de coração daquelas vidas, porque não é o templo, não é a localização,
não é as paredes, mas é as pessoas que estão desejosas de Deus. Quando nós viemos cultuar ao Senhor, seja em qualquer igreja, denominação, e a pessoa vai faminta do Senhor Deus, não tem como Jesus não fazer milagres. Se tiver pessoas que precisam de que estão enfermas, precisam de cura, vai ter cura. De libertação, vai ter libertação. Que está num estado depressivo, do síndrome do pânico, vai ter a libertação dela. Né? Se está precisando de uma palavra para direcionar um norte dela, para dar um norte, para dar uma direção para o ano de 2025, vai ter, porque a pessoa entrou faminta de Deus. E entrou ali não somente precisando, mas independente da situação na qual se encontra. Ela está ali dizendo, Senhor, eu estou aqui, não pelas coisas que me preocupam, mas pelo que o Senhor é para a minha vida. O Senhor é meu salvador, o meu libertador, o meu ajudador, o meu socorro bem presente na angústia. E quando a pessoa tem esse entendimento, o culto dela e o ambiente da igreja fica daquela forma que todos os domingos você vê. Que legal, cara. Pessoal, estamos chegando a 1 hora, pastor. Já? Oh, meu Deus do céu. Passa muito rápido, pastor. Passou. Tem que ter mais uns 30 podcasts com o senhor aí, porque é muito bom falar de Deus, né? Das obras que eles vêm Eu espero fazendo. que o senhor, a sua família, espero que todos aqueles que estarão nos assistindo gostem, que de alguma forma nós possamos, né, ser um instrumento da parte de Deus para a sua vida. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Pastor, eu que agradeço. Pelo chão de fábrica. Foi muito Olha, bom. que legal. Eu vou vir mais vezes. Bem, sim, Deus abençoe, tá? A vida do senhor, o seu ministério, né? Que hoje eu faço parte, né? Com muito orgulho, com muito prazer. Infelizmente, às vezes não dá para ir, porque agora tá tendo essa campanha, né? E eu tô à noite. Você tá no período da noite. Tô na noite. Minha esposa também tá trabalhando da tarde. Mas a gente fica lá, só acompanhando lá no Instagram, né? Da igreja. Nos store, né? Qual que é o Instagram da igreja mesmo, pastor? Ai, Michel, vou ver lembra? aqui. É AD Morada do Sol, é né? AD underline Morada do Sol. Pessoal, dá uma visitinha Madureira lá. Morada do Sol. AD underline Morada do Sol. O meu, eu posso deixar o meu? Pode. Porque eu também não sei, porque senão falar, o pastor não sabe da igreja, eu não sei nem o meu direito. Mas eu acredito que seja PR underline Pastor Rodrigo Ribeiro. Eu vou deixar no bio aqui, tá? Eu vou deixar para vocês acessar, Ok. conhecer mais um pouco o trabalho do pastor da igreja. É um trabalho muito lindo, cara. Aí, se o senhor quiser também deixar da igreja, se alguém quiser seguir lá. Vamos sou sim. muito- Pessoal, faz uma visitinha. Vamos procurar Deus esse ano aí. As coisas estão ficando feias no mundo. Eu acho que se Deus mexeu tanto comigo, né? Eu tô voltando. Eu acho muito importante porque Deus está chegando. O fim tá próximo, né? Deus tá dando aí os sinais, né? Então acho importante a gente ir A natureza mostra isso. Você viu ontem lá em Florianópolis, lá em Camboriú? Vi. Eu vi umas imagens que me chocou, um lugar tão bonito. Tava até pensando, eu vou lá, talvez. Eu tô pensando de tirar uma semana com a minha Eu também família tô pensando lá. para levar lá no Mas assim, Beto quando Carreiro. eu vi isso, é muito bom. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, e quantos prejuízos. Então a natureza está demonstrando. Você vê tsunami, você vê terremotos. Você vê tanto de acidentes aéreos, que é um dos transportes mais seguros, né, que temos. Então, Esse ano assim, foi demais, né? eu tô até estranhando. Então, gente, o que eu posso falar para vocês? Foi muito bom. E olha, procure a Deus, independente da igreja, denominação, procure uma igreja mais próxima. Legal, Sabe? legal. Que pregue primeiro o céu, tá bom? Que pregue o céu, que pregue sobre família, que pregue sobre restauração. Que Deus te abençoe. E quando eu falo pregue o céu, é pregar salvação da sua alma, tá bom? Que te confronta, que te confronta, que tenha mudança de vida. Essas igrejas que têm esse estilo, pode ter certeza que vai ser bem para sua vida, para sua família, para sua alma. Se inscreve no canal, dê essa força aí, tá? Pro meu trabalho. Deus abençoe. Bom, conseguiu achar o hino? Peça aqui pra mim aqui o celular. Vamos terminar com esse hino, pastor.